Boa tarde a todos. Em nome do vereador Helder Pereira, gostaria de agradecer a todos os presentes. Agradecer aos representantes das associações, organizações, ONGs e todas as demais entidades do município que aceitaram o convite do vereador para estarem presentes aqui esta noite. Cumprimento aos vereadores. Nesta noite temos a presença do vereador Zé Coco, além do Helder. Então, boa noite, vereador. E as assessorias que representam seus respectivos vereadores. Quero cumprimentar também e agradecer a presença da secretária da Promoção Social, senhora Rita Coelho. Agradeço também a todos os demais presentes aqui na Câmara Municipal de Paulínia. A Rita está aqui, eu olhei para o outro lado, perdão. Nesta noite falaremos de um assunto muito importante para o município de Paulínia, e para isso temos a presença do senhor Takashi Yamauchi, especialista em terceiro setor. O senhor Takashi, morador de São Paulo, capital, cidadania japonesa, casado, formado em arquitetura, iniciou suas atividades no terceiro setor em 1975. Gestor do programa de cidade Digno Sul, do estado de Minas Gerais, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, de 1985 a 1998. Fundador do IBRAF, Instituto Brasileiro de Frutas, fundador do IBRAFOR, Instituto Brasileiro de Floricultura, fundador do CIAI, Sistema de Apoio Institucional de Londrina, no Paraná, fundador do Apoio Brasil, Instituto de Fomento de Apoio ao Terceiro Setor, fundador do APTO, Centro de Estudos e Difusão do Terceiro Setor, fundador do Apoio Ambiental, Instituto Apoio Ambiental, fundador da rede Cimasa, fundador da Cimasa Bank, tendo constituído mais de 6.400 entidades do terceiro setor até 2020. Organizou do 1º ao 15º Encontro Nacional do Terceiro Setor. Organizou o 1º e 5º Encontro Nacional de Agências de Desenvolvimento. Membro do Comitê da ABNT sobre Responsabilidade Social. Membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor OAB de Pernambuco. Membro da Comissão de Direito de São José do Rio Preto, São Paulo. Membro da Comissão de Direito de Manaus, no Amazonas. Membro do Comitê da ISO, sobre normas de responsabilidade social. Sua área de atuação, atuando em todo o território nacional com atividades em seguintes estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, Roraima, Paraíba e Sergipe. Atuando na montagem de entidades do terceiro setor, com ênfase para o desenvolvimento econômico e social. Elaboração de programas de desenvolvimento econômico nos municípios. Assistência às instituições do terceiro setor. Assessoria para orientação, para elaboração de balanço social e ambiental junto às organizações públicas, privadas e terceiro setor. Os temas abordados hoje serão: o que é o terceiro setor, qual a diferença entre OS, OSCIP e ICT, como administrar uma organização, papel do terceiro setor, formas de prover recursos, contabilidade, plano de trabalho, imunidade tributária. Com vocês, o senhor Takashi Yamauchi. Boa noite a todos. Durante a exposição, se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar, tá? Não precisa esperar, não, tá bom? Isso aqui não é bem, a gente fala que não é palestra, não. Isso aqui é um seminário que é para difundir uma ideia para vocês terem conhecimento. Então, não fique acanhado e pode perguntar. Tá? Bom, como foi falado, eu sou japonês, de origem, meu nascimento do Japão mesmo, então a gente pede desculpa em relação ao erro em português, tá bom? Vamos lá.
O tema chamou a atenção do setor, infelizmente, nos cursos de graduação de Direito, Economia, Administração, Contabilidade, mesmo nos cursos de Assistência Social, pouco se fala sobre isso, ou quase não se fala. Então, com isso, as pessoas saem do mercado de trabalho sem conhecer o que é essa ferramenta. Por outro lado, o que a mídia propaga, de muitas organizações que desviaram dinheiro, fizeram uma série de coisas esquisitas, que a gente chama de filantrópicos, né? E não filantrópicos, então denigre a imagem do que é isso. Então, tudo isso contribui com que haja um mau uso dessa ferramenta e a falta de conhecimento disso faz com que haja uma série de exposições ou pareceres de profissionais e acaba tendo problema em relação a isso. Esse é o problema. Por isso que não tenho muito eu o que participo fazer. de várias OABs no Brasil, a gente recomenda que quer fazer um trabalho no município, mobiliza o OAB local, para que monte a comissão do direito do seu setor dentro da própria OAB, porque o primeiro profissional que tem que assinar o documento do estatuto é o advogado. Então, cai a responsabilidade sobre ele. E o coitado não teve isso na grade curricular, então não se sabe direito. Né? Então, com isso, quando vai trabalhar, nós recomendamos que façam um trabalho juntamente com a OAB local, para que possam fazer essa mobilização e, através disso, fazer treinamento e capacitação. Não tem outro jeito. Então, com isso, não adianta exigir profissional. E, por mais incrível que pareça, essa ferramenta causa um problema seríssimo na sociedade civil quando não sabe usar isso de uma forma correta. Isso é o pior. Isso é, vocês perdem diariamente, por não dominar essa ferramenta, algo em torno de 23% a 25% da economia circulante aqui do município vai literalmente empurrá-lo, porque as organizações não estão preparadas para administrar e receber esses recursos. Por outro lado, as empresas que têm necessidade de atender todas as questões socioambientais também estão pagando imposto a mais. Isso é, quando uma empresa, uma organização não sabe utilizar essa ferramenta, ele paga simplesmente algo em torno de 34% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a mais. Só isso, 34%. Que complexo. O governo tem... Peraí que vai te dar outro. Alô? O do Cláudio é bom. Alô? Então, quando você ouve, né, todo mês, dizendo que o governo federal mencionando que houve superávit primário. Então, o que é isso? Na verdade, o governo arrecadou mais do que devia. Por quê? No cálculo do tributo federal, o governo já deixou esse valor provisionado de que vocês têm direito de ter esse acesso a esse recurso, então o governo não conta com esse tipo de receita. Então, vocês não usarem e as empresas pagarem o tributo normalmente, causa um aumento de arrecadação do governo federal, que é o que é mencionado como superávit primário. E todo mês fala sobre isso. A pessoa não sabe o que é isso, que bom, né? Não ficou por isso. Né? E esse dinheiro vai ficar na sociedade. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje, porque as organizações, quando a gente pergunta uma associação, qual é o problema de vocês? Dinheiro. Mas, como? Está sobrando? Aí ele fala assim, acho que não, japonês, está faltando dinheiro. Bom, os números que a gente tem é o contrário. Tem dinheiro sobrando, vocês não pegam. Não é? Bom, o que acontece nisso? Grande parte dos estatutos de qualquer associação hoje, a maioria deles estão ilegais. Não tem direito. Isso é,
mudou toda a legislação federal sobre isso e simplesmente as organizações não se prepararam. Um caso clássico, vai. O termo clássico, no primeiro artigo da associação você vê, sem fins lucrativos. Não é o que tem a maioria das associações? Não é isso? Mas esse termo caiu fora em 2002 no Código Civil. O Código Civil em 2002 falou o seguinte: não se usa mais esse termo sem fim lucrativo, é sem fins econômico. Deu um prazo de 2 anos para que todo mundo adequasse isso. 2004. Como não foi feito, o governo deu mais 2 anos no processo. E até hoje, as pessoas escrevem sem fim lucrativo e conseguem registrar no cartório esse negócio que é ilegal. Mas por aí. Outro termo ilegal, vai. Sócio. Uma associação não tem sócio. É associado. Tá vendo? Bom, o que é isso? Para existir o terceiro setor, tem que existir o primeiro e o segundo, não é isso? Então, primeiro setor aqui, o governo, que pode ser federal, estadual, municipal, executivo, legislativo, judiciário, da promotoria, o que for do governo. Segundo setor aqui, são as empresas com finalidade econômica. Tem que puxar isso, Então, lá embaixo. microempresa, empresa limitada, SA, cooperativas, que tem finalidade econômica no processo. O terceiro setor aqui é chamado de institucional, que começa com fundação, associação, igreja, partidos políticos e sindicatos. Então, essas organizações chamadas terceiro setor, que é chamado de sem fins econômicos. Entre o primeiro e o segundo setor, aqui no meio, aqui, o governo monta entidades. Exemplo, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, conselhos de profissionais aqui, então, Conselho de Contabilidade, CREA ou OAB, né? São organizações que, através de uma lei, é constituído uma unidade sem fins econômicos. Empresas aqui e entidades do governo tem aqui no meio o que nós chamamos de economia mista. Isso é, empresas que foram montadas pelo governo. Um caso clássico, vai, Banco do Brasil, né? Caixa Econômica, Correio, né? Até hoje é assim, não é isso? As companhias de eletricidade antigamente eram, né, autarquias governamentais, depois foi privatizado, não é isso? Então, o governo monta empresas. Empresa também monta terceiro setor aqui no meio aqui. Um caso clássico disso no Brasil, a Fundação Bradesco, por exemplo. Um banco que montou uma fundação, não é isso? Assim como tem instituto, através do caso, por exemplo, da Telefônica, né? Então, empresas podem montar suas organizações, tá? Então, com isso, empresas montam a organização do terceiro setor. Então, essa configuração que não aprende no curso de graduação é o que faz com que as pessoas não tenham conhecimento dessa ferramenta. Só que essa configuração não é só isso. Se nós fizermos aqui uma linha imaginária, aqui no processo aqui, você vai ter o governo aqui, você vai ter as empresas aqui, e as organizações do terceiro setor ficam no meio para fazer a interface, fazer o equilíbrio entre a empresa e o governo. Então, quanto mais essa organização do terceiro setor for bem estruturada, elas têm a maior equilíbrio econômico e social naquela comunidade. Então, o governo é menor, as empresas têm uma rentabilidade no processo aqui, sempre cuidando dessa ação no meio do processo para equilibrar, né, o que tem de economia gerado
e a sua distribuição no processo. Então, a configuração desse trabalho aqui mostra esse tipo de aspecto no processo. Então, quando nós organizamos qual é a PIB de cada um deles, dá para ter uma noção sobre isso. Então, essa configuração que a pessoa não aprende na academia e muita gente não sabe da importância desse processo aqui e que hoje o Brasil, apesar de ter um grande número de organizações registradas, infelizmente são poucas organizações de atividade econômica. Os números são assustadores, tá? Então, só para mostrar em termos de número o que é isso, tá? Fazendo uma comparação, né, que a gente brinca de irmão pobre e irmão rico, né? Então, pegando aqui Estados Unidos e Brasil, tá? Em número de habitantes, os Estados Unidos já chegou na casa dos 400 mil. O Brasil chegou em 200 milhões, não é isso? Tá, metade. Tá. Então, em termos de habitantes. Em número de instituições do terceiro setor, esse pessoal aqui tem quase 800 mil organizações do terceiro setor. Tá? O Brasil tem mais de 680 mil. Então, você vê que proporcionalmente o número de habitantes e o número de organizações, até que o Brasil está bem, não é isso? Só que quando a gente faz uma peneira juntamente com a Receita Federal, desses 680, o que funciona mesmo, o que tem estado em atividade, não passa de 200 mil. Cadê o resto? Na gaveta. Esperando oportunidade. Não? Então, isso que acontece. Não declara imposto, não preenche raiz da vida, está lá. Está valorado. Quando nós falamos em PIB, esse pessoal aqui movimenta 35% do PIB norte-americano. Brasil, conseguimos chegar 4%. Eu sempre falo, né, que dá graças a Deus ainda que nós passamos um país com 3,8% do PIB que chama simplesmente de Afeganistão. Lembra do país do Afeganistão que o Talibã tomou conta agora? Então o PIB dele é 3,8%. O Brasil está acima, né? 4%, está bom, né? Bom, outro país que estava colado com o Brasil com 3,6% chama-se Etiópia. Essa é a situação nossa. Quando nós falamos em número de empregos gerados no processo, aqui 35% de emprego gerado, aqui 4%. O que está acontecendo? Porque grande parte do pessoal daqui, essa situação aqui, é bem claro que não tem profissionalismo no processo e muita gente montou a organização, não sabe para quê? Não sabe para o quê? Aliás, tem piores, né? Quando você vê o estatuto de uma organização, a pessoa faz uma associação para cuidar de velhinho, criança, cachorro abandonado, planta árvore e, se for o caso, cuide drogado. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é uma loucura tremenda. Tem um negócio no Brasil chamado o quê? CNAE, não tem? Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Os objetivos da associação, a pessoa escreve romance, carta de amor. O que você vai fazer? Não escreveu. E aí? Viu, né? Que coisa é essa? Aí consegue tirar CNPJ. Viu, né? Aí você vai ver o KNAI principal e secundário, né? Verdadeiro absurdo. Já peguei um hospital, que o cara não soube se preencher, escreveu o quê? Associação Cultural, né? E atividade não identificada. Porque tem museu de hospital? O que é isso? Se eu me declaro que sou uma associação ambiental, ótimo, ambiental, o que você vai fazer? Vou plantar árvore, vou cuidar do riozinho, não sei o que, ótimo, meus parabéns. Por acaso está registrado no CREA? Alguém fala, Quando falou já sabe que não tem.
Não adianta você se autodenominar entidade ambiental. Que eu saiba, tem engenheiro ambiental e tem um órgão chamado CREA que você precisa se registrar dentro para ser ambiental. Você se autodenominar ambiental, você é maluca. Assim como você for definir saúde, ótimo. Tem registro no CRM? Não. Então, não tem saúde. Ah, mas cuida de saúde de animais. Ótimo, conselho veterinário. Aliás, o que eu saiba na Constituição Federal Brasileira falou o quê? No artigo 5 da Constituição Federal falou o quê? A atividade profissional no Brasil é livre, respeitando as legislações das respectivas categorias profissionais. E não está escrito assim, exceto o terceiro setor. Então, não tem como fazer. Então, existe uma confusão e uma anarquia, né, e um processo que a gente não sabe nem se identificar com o que é. Então, pior quando a gente entra na área contábil. O pessoal me apresenta a contabilidade convencional de uma empresa comum. Não, existe uma norma brasileira de contabilidade para associações e fundações. Está obedecendo isso? A pessoa simplesmente fala o seguinte, me mostra a última folha do balanço da empresa, da associação, pode mostrar lá na porta daqui, ó. Eu só olhando daqui eu falo, está legal e ilegal. Dá uma olhada. Por quê? Só pela assinatura dá para saber. Quantas assinaturas tem que ter no balanço de uma associação? Vocês têm ideia? Quantas? Normalmente coloca do presidente e do contador, né? Mas espera aí, no teu estatuto está escrito lá, o Conselho Fiscal vai aprovar esse negócio? Cadê o Conselho Fiscal? Se ele não assinou, está ilegal. Ah, antes disso, será que o Conselho Fiscal que assinou e aprovou o balanço, ele tem, né, qualificação profissional para aprovar? Ou é só conselheiro? Se ele não é habilitado, consegue ser, ele não pode dar um parecer de um documento dizendo que está aprovado o balanço. Exercício legal da profissão. Então, eu deveria estar pegando outro CRC que possa fazer um laudo e falar, olha, vocês, o Conselho de Fiscal reuniu e baseado no laudo do CRC fundamental, nós, confiando no documento, aprovamos o balanço para poder submeter a aprovação na Assembleia Ordinária. Cadê essa atazinha? Não tem? Então não vale nada. É uma brincadeira o negócio. Aí quando apresenta o balanço, não, o balanço está aprovado. Tá, cadê a ata da Assembleia que aprovou isso? Aprovado o balanço. Tá, mostra para mim a ata. Registrado. Não dá? Não tem valor nenhum. Aí vai. Vocês não têm noção do que acontece isso. Nós sempre falamos que administrar uma associação é pior que administrar uma empresa de SA de capital aberto. Por que é pior? Todos os procedimentos igualzinho uma empresa de SA de capital aberto, só que é pior porque eu tenho que prestar conta e basear num plano de trabalho. Ah, em primeiro lugar, vocês fizeram o plano de trabalho desse ano? Vocês estão cumprindo isso? Ou está levando nas coxas? Eu lembro. Ah, vocês têm orçamento? Tem organograma? Tem fluxograma? Não tem nada disso. Tem estatuto. Ótimo. Você fez norma administrativa? Hã? Norma operacional. Hã? Piorou, né? E aí vai. Né? Pelo amor de Deus. Bom, por que tem esse rigor? Não é que seja rigor, isso é o normal que tem que ser qualquer negócio. E o pessoal não faz isso.
como a questão da norma em contabilidade estava tendo todo um problema sério no Brasil, basta dizer que eu fiquei 5 anos brigando com o Conselho Federal de Contabilidade que tinha que fazer uma norma específica para isso. 5 anos. Até que um dia o presidente do Conselho Federal de Contabilidade saco cheio comigo e, querendo me ferrar, literalmente, ele me chamou no encontro dos conselhos de contabilidade, cada 2, 3 anos fazem esses encontros, me chamou e falou assim, então, japonês, você vem aqui para fazer uma palestra sobre isso. Aí eu fui falando, explicando a necessidade. Nada das tanto, quando eu terminei, o presidente do Conselho de Contabilidade falou assim, Takahashi, você não precisa se preocupar com isso, é que você não é contador, não sabe dessas coisas, mas nós sabemos fazer balanço, você não precisa o padre rezar missa, nós sabemos fazer isso e tal. Tá? Porque estavam querendo me gozar em auditório. Eu fiz 3 perguntas para ele. Ele errou as 3. Eu falei, presidente, se o senhor fosse meu contador, primeira providência minha é caçar o seu CRC. Né? E eu expliquei por quê. O auditório inteiro aplaudiu e gostou do negócio, porque ninguém tinha batido de frente com o presidente. Aí ele falou assim, pô, você pegou pesado. Eu falei, eu peguei pesado? Você que provocou isso. Eu estou há 5 anos pedindo para que fizesse a norma. E você me enrolando, enchendo o saco, se você quer ainda gozar na frente do mundo, não é isso? Foi o mínimo que eu pude fazer. Bom, chegou-se à conclusão que tinha que montar um grupo de trabalho para fazer isso. E foi feito. E quando foi feita a norma, eu falei, olha, não adianta só fazer a norma. Porque os profissionais que estão acostumados com outra linguagem do processo, se não tiver um manual de orientação, não vão conseguir entender. Aí foi feito um manual de orientação para o lance de associações e fundações. Até hoje na internet, na página do Conselho Federal de Contabilidade, gratuitamente, para qualquer um poder baixar. Quem está vendo isso? E como? Então, os balanços hoje que as associações apresentam é simplesmente uma adaptação do balanço de uma empresa convencional, os mesmos dizeres, mesma formatação, e aí simplesmente apresenta isso como um documento válido e todo mundo achando que está certo. Ou até achando ruim, que tem muita exigência. Ele não sabe o que é balanço de uma associação de fundação. O pior ainda, quando se escreve no estatuto, quando vai definir a atividade, a pessoa não tem noção do que está escrevendo. Então, muitas vezes a pessoa não sabe, está falando, põe esse item aqui, a Associação de Direitos Sociais, não sei o que, eu acho mais fácil, a gente encaixa nisso. Mas tá legal. Sabe o que significa isso? Associação de Direitos Sociais? Isso tem que ter um grupo de juristas, advogados ou assistentes sociais, profissionais que possa dar assistência ao direito do cidadão no processo. Então, é um trabalho muito mais de OAB do que uma associação de ação social. Entendeu? Esquece que existe um negócio chamado o quê? A lei do marco legal do terceiro setor. A lei do marco legal foi até gozada, porque a primeira versão da lei, que é a Lei Federal 13.019 de 2014, quando saiu essa lei aqui, um monte de organizações, um monte de coisa, desceu a lei contra o governo. Por que desceu a lei? Porque, na verdade, já tinha sido feito um projeto de lei para fazer a alteração das leis, e não era nada disso. Onde a sociedade civil ajudou a elaborar o texto para que pudesse ter um texto adequado. Aí, simplesmente, algum gaiato acordou um dia e resolveu fazer a lei na cabeça deles. E quando saiu a lei, deu uma enxurrada de ouro. Tanto que, logo em seguida, teve que fazer a lei 13.204 de 2015, que simplesmente dessa lei anterior aqui, revogou 85% dos textos dessa lei foi eliminado. Tão bom que era a lei. Entendeu?
E o pior é que tem gente dando treinamento e capacitação para as associações, usando a 3.019 e não está dando esse último aqui, ó. Daí piorou. Entendeu? Esqueceram dentro de mudança. Bom, além disso, as leis sobre o terceiro setor no Brasil, que são mais de 3.000 legislações no Brasil sobre isso, ele é elogiado no mundo inteiro. Elogiado. Como as leis brasileiras são bem detalhistas e mais enfáticas diretamente como usar essa ferramenta. Só que o brasileiro não lê. Não adianta nada. Não? E aí fica no disse que não disse, ninguém usa essa lei. Então, uma das questões que nós estamos mostrando nesse princípio é que há uma necessidade de estruturar e ter um entendimento sobre isso. E quando a gente pede para montar a Comissão de Direito do Terceiro Setor dentro da OAB, com que esse pessoal aprenda e dê assistência gratuita às suas organizações dos seus municípios. Ah, bem entendido. Essa comissão tem que ser, não pode ser só de advogados, tem que ser mista. Isso é, chamar a contabilidade, chamar o assistente social, chamar o engenheiro ambiental, para compor um grupo de trabalho, para entender o que é esse mecanismo, para que não fique uma coisa engessada, cabeçudo, só legalmente do ponto de vista só jurídico do processo. Não. Vamos ter que ter esse. Lógico que o coordenador diz que tem que ser advogado? Sim, porque não vai haver a comissão. Vai ter que ser uma comissão aberta para convidar outros profissionais que possam colaborar no texto desse documento e fazer o acompanhamento e assistência jurídica ao pessoal do processo. A função do AB é isso também. Não é simplesmente defender a classe profissional. E com isso, determinados assuntos que se tornam polêmicos no município, para que as associações não precisem ficar em embate com outras organizações, a OAB, a comissão pode entrar no meio, apaziguar e dar a solução e encaminhamento para isso. E ajudar a fazer leis para isso, processo. E isso não está sendo feito. Né? Não tem conhecimento dessa ferramenta. O problema não é só isso. Né? Tem uma série de erros, de vícios que nós chamamos de organizações. Tá? Muita gente preocupada em sobrevivência das associações, ela começa a bater na porta das empresas pedindo dinheiro. Patrocina nossa atividade, dá ajuda para nós, não sei o que, tal, e fica como um verdadeiro pedinte no processo. Só que é o seguinte, foram feitas uma série de legislações e normas no Brasil para que não precise fazer isso. Para que a entidade não precisa se humilhar para pegar dinheiro. Só que, como vocês não estudam a lei, não estudam o direito de vocês têm que ficar pedindo dinheiro para todo mundo. Não precisa nada disso. Toda uma legislação que foi feita no sentido de ajudar vocês. A lei do imposto de renda foi feito o processo, né, ela simplesmente é uma lei federal 9.249 de 95, olha a data aqui, ó. Artigo 13, parágrafo 2º, tem o inciso 1, o 2 e o 3. Quem conhece essa lei? Imposto de renda. Né? De 95 vai até hoje. Tá? O inciso 1, todo mundo já ouviu falar, que é a lei de incentivo à cultura. Tá? Só que houve um mau uso desse documento, desse processo dessa lei, que foi um monte de gente para a cadeia, um monte de coisa, deu um maior rolo, não foi? Que aí descobriram que estava financiando artista, casamento de artistas, não sei o que, tal, que fizeram uma lambança no pessoal. E, aliás, os artistas, para não aparecer na mídia, tiveram que assinar documento para devolver esse dinheiro que pegaram a mais. Tem gente até 2050 vai ter que pagar para devolver o dinheiro que eles pegaram de uma maneira equivocada. Né? Equivocada entre aspas, né? Mal intencionada. Certo? Aí, quando aparecer na mídia, pediram um acordo para ninguém falar nada do pessoal. E gente famosa na mídia brasileira.
Tudo bem? Agora, o mais importante que a lei foi feita para preservar patrimônios artístico, cultural, histórico e paisagístico, ninguém usou. Aliás, a lei está escrito isso para financiar artista, ninguém falou isso. Então, o lobby deles foram tão bom que fizeram isso como um mecanismo e muita gente achou que era correto. Né? Então, só que isso é lei de incentivo, porque é do imposto a pagar. Então, existe uma diferença entre renúncia fiscal e imposto e incentivos fiscais. Incentivos fiscais é do imposto a pagar. Então, a lei incentiva a cultura, criança, adolescente, esporte, idosos, não tem? Tá? B&D, então, sobre imposto a pagar. Só que o mais importante é que esse inciso 2 e 3, que é renúncia fiscal, não foi feito isso. Aqui no inciso 2, ela fala que as empresas de regime de lucro real podem destinar até 1,5% do seu lucro operacional para investir em educação e pesquisa. Isso é o seguinte, se você está precisando treinar seus funcionários, capacitar o seu pessoal no processo, então você pode reduzir da base de cálculo do imposto. Então, deixou isso. E se você tem produto que precisa pesquisar, melhorar a qualidade do seu produto, para ganhar competitividade no mercado internacional, então você pode utilizar esses valores aqui e com isso o governo está aceitando essa redução de tributo do processo. Mas o mais importante é o inciso 13 que ninguém usou. Aqui ela fala o seguinte, fora esse 1,5%, mais 2% do lucro operacional, antes das deduções, bem entendido, antes de fazer cambalacho contábil para dar prejuízo, tá? Do lucro operacional das empresas, pode destinar 2% a beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde você prepare. Só que para ter direito a isso, a organização tem que ter certificação como OCIP. Um detalhe, e tem que mencionar ainda por cima do seu estatuto que você pode ter receitas oriundos de renúncias e incentivos fiscais. O Código Civil é bem claro, tem que identificar origem de recurso. Não adianta ser só o CIP para esse dinheiro, não adianta. Não tem essa cláusula, não tem direito a receber. Isso é, a empresa pode destinar diretamente à organização e com isso ela não precisa de nenhum projeto especial para ser aprovado em alguma burocracia administrativa e pode ser feito acordo diretamente na sua comunidade. Então o governo criou isso. Aliás, acho que vocês aqui têm poucas empresas de regime de lucro real, né? Vocês têm a maior concentração das empresas de lucro real está aqui em torno de vocês. E aí? O que vocês receberam deles? Nada, né? Tá? Vamos lá. O problema não é só isso. Quando se colocou isso, esses textos, essa situação aqui não foi feita no sentido de simplesmente ajudar vocês. Não. A origem dessa lei aqui, 95, por quê? Porque através dessa legislação, o governo fez o quê? As empresas vão ter que fazer uma série de trabalho para beneficiar o trabalhador e que esse custo não seja oneroso para a empresa. Então, o governo federal está falando o seguinte, empresa, para você não colocar isso, não falar que o custo brasileiro é caro, você pode fazer isso via as organizações e você vai poder abater isso da base de cálculo de imposto de renda de vocês. Está lá. Então, cadê isso? Aliás, quando vocês batem na porta da empresária para pedir dinheiro, vocês querem apresentar o bom projeto de vocês para ter recurso através dela. Não é isso? O empresário não está preocupado com isso. O bom projeto é teu só.
Eu, empresário, ganho o que com isso, patrocinando isso? Ah, você vai ter visibilidade. Eu tenho visibilidade, pô, eu compro horário no nome de televisão e ganho visibilidade. Pô, né? Isso não interessa para o cara. Né? Qual é a proposta de ganha-ganha que vocês estão fazendo? Nada? Então, eu estou com vontade de dizer para vocês. Não é para isso. O dinheiro da eleição não foi feito para isso. Então, o que acontece? Se as pessoas não entenderem isso e não souberem conversar na linguagem empresarial, vocês nunca vão ter recurso através do empresário. Não adianta vocês levarem um ótimo projeto de vocês para a empresa, não interessa isso. Aliás, sabe aquele negócio chamado captador de recursos? Aparece de vez em quando uns golpistas captadores de recursos. Você sabia que existe um Código Internacional de Captação de Recursos? Código Internacional de Captação de Recursos. No Brasil tem um negócio chamado o quê? Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Alguém entrou no site lá? Você sabe como é que é um captador de recursos? Não é aquele cara que tem lábia para poder pegar alguma coisa da empresa. Não. Em outros países, quando o captador de recursos escolhe uma empresa, vou visitar sua empresa semana que vem. O empresário é capaz de cancelar todos os seus compromissos para receber o cara. Tal a valorização do profissional. No Brasil, não. Se você marcar um captador de recursos, o fulano está lá, o meu departamento lá vai te atender lá, e você vira lá. Pô. E o cara vai dizer, esse cara quer pegar meu dinheiro, por isso que eu sou trouxa. É assim que o brasileiro trata. Captador de recursos lá fora, não. Normalmente o cara, captador de recursos, quando ele marcou para visitar a empresa sua, esse cara estudou a empresa de cabo a rabo. Ele sabe que cor de cueca que o presidente está usando aquele dia. Qual é o estudo que ele fez na empresa? Ele chega para a empresa e fala assim, seu babá, você está ganhando dinheiro isso, tal, que os seus funcionários muitas vezes não viram sobre isso. Porque a pessoa não sabe disso. Entendeu? Hoje mesmo estava numa empresa antes de vir aqui, discutindo isso com o empresário de manhã. Entendeu? E o cara não sabe mesmo. Os profissionais não sabem. Então, quando algum empresário chega para mim e me fala que custo do Brasil é caro, eu sou curto e grosso. Não é o custo do Brasil que é caro. A ignorância custa caro. Porque se soubesse utilizar a ferramenta do terceiro setor, estaria com isso uma situação bem melhor. Tem muitas pessoas aqui, eu sei que tem empresa por aí. Qual é a empresa que você ouviu falar que distribui o resultado do seu faturamento, do seu lucro com funcionários? Pouquíssimas empresas, né? Não é isso? Só grandes multinacionais, multicoisas que dá esse tipo de benefício, não é isso? Nenhuma outra empresa dá, não é isso? Por favor, leia a Constituição Federal. Na Constituição Federal, o artigo 7, inciso 11, fala o quê? Direito do trabalhador urbano e rural. Participação no lucro ou resultado das empresas. Direito constitucional. Nem o bendito sindicato trabalhador sabe fazer isso. Não sabe que é Constituição. Para que esse dinheiro que você gaste, essa obrigação, não seja custo da empresa, que ela botou a renúncia fiscal de 2%, dizendo o seguinte, olha, se você tem benefício ao trabalhador, ele é dedutível da base de cálculo do imposto. Por que não faz isso? Entendeu? Então, muitas vezes, quando ele senta na empresa, eu pergunto assim, a empresa está legal? A pessoa, não, está legal, está tudo registrado, tem barato, tem funcionamento. Não perguntei isso não. Eu perguntei se está legal conforme a Constituição Federal Brasileira. Vamos começar por aí? Aí quando eu te mostro o capítulo da Constituição, a pessoa cai dura. O que é isso? Constituição Carta Magna brasileira, pô. Eu não sou do Brasil, mas sou obrigado a respeitar esse negócio. Agora vocês brasileiros não precisam respeitar? Que negócio é esse? Viu bem?
Então, quando ela falou aqui que vai beneficiar o trabalhador, é exatamente isso. Olha, não transforme isso num custo, obrigação trabalhista que aumente o teu custo dedutivo do imposto, pô. Então o governo federal está falando, olha, eu prefiro perder e você fazer a aplicação direta. Isso é o seguinte, quando uma empresa qualquer aqui paga um tributo federal aqui, de cada 10 reais que ele paga aqui, o governo federal devolve para o município apenas 16 a 18 centavos só. Então, para não acontecer isso, o governo está falando, olha, recebo menos aqui e você ajuda a sua sociedade aqui. Deu, né? Herança fiscal é isso. Não é perfeito? É limpo. Cumpra-se. Deu, né? O pessoal não sabe fazer isso. E com isso, ao empresa fazer isso aqui, ele tem redução de 34% do imposto dele. Porque mais o quê? Entendeu? Não sabe fazer isso. O pior não é só isso. O pior ainda, que começa a ter toda uma corrida sobre a questão socioambiental de uma forma completamente errada também. Tá? Exemplo disso, vai. Vamos supor que eu tenho uma empresa aqui e normalmente a gente brinca, né? Como a gente está de cabelos brancos, um monte de coisa, então vamos ajudar o idoso, né? Em vez de ajudar a criança, adolescente, né? Que já tem dinheiro para isso. Então é o seguinte, vamos supor que uma empresa aqui receba, tem dentro do programa dele, quero ajudar o idoso e quero ajudar uma associação de idosos aqui. Eu quero o dinheiro aqui dentro para ajudar. Está tudo legal, a empresa está em dia, nem quero saber de renúncia fiscal, quero doar. Tá? A associação de idosos está em dia, vai receber esse dinheiro. A minha pergunta é a seguinte, esse processo está certo? Pode fazer isso? A empresa pode fazer essa doação? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Pode? Tá tudo legal, a empresa, a associação também está em dia, está com o estatuto em dia e tal, e ele pode receber esse dinheiro? Todo mundo acha que sim, né? Se fizer isso, e se essa empresa quiser ter a certificação em relação à questão socioambiental, eu posso dizer que essa ação de passar dinheiro para cá direto é criminoso. Sabia disso? Por favor, leia a Constituição Federal. Artigo 204 da Constituição Federal, que fala sobre direito social, o que ela fala? Que as ações têm que ser feitas através de suas representações. Por isso que existe aquele negócio chamado Conselho Municipal de Idoso, não tem? Então, o que acontece? Existe aqui um Conselho Municipal de Idoso, no qual essa associação está participando, mas outras associações estão participando aqui dentro, assim como o executivo tem um representante aqui, assim como o Sindicato dos Trabalhadores aqui também tem representante, e também tem a Associação Comercial e Industrial também nomeado aqui. Não tem um decreto municipal nomeando a organização e as pessoas físicas, representantes dela com a RG CPF nomeado lá? Não tem isso? Para definir as políticas públicas do idoso, não tem isso? Então, quando eu estou fazendo isso aqui, desrespeitando isso aqui, eu estou anarquizando o sistema democrático brasileiro. Então, seu ato é criminoso e inconstitucional. Checkmate. Não é isso? O que o cara está fazendo com isso? Ainda ele quer certificar? De quê? De criminoso? Por quê? Porque se esse cara aqui da empresa, não como ele, mas também tem outras empresas aqui do ramo aqui, que eles são associados aqui dentro da ação comercial e industrial, esse cara está representando a reunião, está fazendo o que esse gaiato lá? Está de bobeira?
Porque, na verdade, esse cara devia ser porta-voz e falar assim, olha, as minhas empresas associadas aqui têm interesse em investir, então, por favor, conselho, vamos discutir qual dessas entidades está precisando do quê para melhorar a vida dos idosos, do município, e não de uma organização que tem grife. Tudo bem? Para que isso melhore o índice de IDH do município. Então, não é necessário que o dinheiro vá aqui, ninguém falou isso não. Tá? Então, ele pode definir aqui, ó, esse aqui precisa de dinheiro, esse aqui precisa de mão de obra, esse aqui precisa de material. Aí sim, ô, pessoal, quem pode fazer isso? Então, em função disso, eu posso fazer a destinação dos recursos aqui. Ah, bom. Aí, você merece a certificação e você está cumprindo rigor constitucional da democracia brasileira. Sabem disso? Não, né? Eu estou fazendo a interpretação da Constituição. Acho que é bom ler, né? Certo? E você quer fazer benevolência? Ah, bom, outra coisa. Então, outra coisa esquisita. Para que essas ações não fiquem tudo solto, bagunçado no processo, foi feito o quê? Norma brasileira de responsabilidade socioambiental. Você sabe que existe uma norma para isso? Ah, existe a norma internacional também, chamada ISO 26000. Porque isso foi feito no mundo inteiro, para ter a linguagem. Ah, bem entendido. Aquela lei de 95 que eu falei para você no seu fiscal, não saiu porque algum político preocupado com vocês fizeram a lei. Não. Aqui é uma recomendação da Organização Mundial do Comércio. Então não é uma coisa que algum político inventou para vocês. Quer ver uma coisa, por exemplo? Não tem uma legislação federal que fala que antigamente crianças de 14 anos podiam trabalhar, não passou para 16 anos? E surgiu o primeiro emprego, não sei o que, tem? Quem foi o digníssimo deputado federal preocupado com a juventude brasileira fez essa lei? Não tem ninguém. Essa é a resolução da OIT. Ou você faz essa porcaria no Brasil, ou você não entra na Organização Mundial do Comércio. Foi assim. Uma outra legislação, por exemplo, vai. Empresas acima de 5 funcionários têm que ter pelo menos 2% do eficiente físico e até 5%, não é isso? Qual seria o digníssimo deputado federal brasileiro preocupado com o deficiente fez esse tipo de lei com a proposta para o Senado do Congresso Nacional? Não tem ninguém. Não está preocupado com isso. Essa é uma resolução da OIT também. Ou faz essa lei no Brasil, o Brasil não entra no mercado internacional. É só isso. Aí tiveram que fazer essa lei. Então, assim por diante, tem um monte de legislações que foram feitas que simplesmente o pessoal não sabe que não foi feito através de um político brasileiro. Eu vi uma outra lei, por exemplo, interessante no Google. Na última campanha presidencial, teve um político que prometeu que se ele fosse eleito, ele ia tirar as pessoas do Serasa e SPC. Você lembra? Hã? E todo mundo achou que o cara era monstro, o cara é doido. Hã? E acabaram falando isso, não é isso? Você sabe o que foi isso? Eu tive com o presidente da empresa que fez a campanha política dele. Eu fui apresentado no evento e ele falou assim, não, esse é o cara, né, é o cara que faz campanha política, tal, né? Foi apresentado a ele. E ele falou, não, eu fiz do Ciro Gomes, não sei o que, Natal, fui tudo da pessoa, começou a falar o nome do político. Aí botei o dedo no nariz dele assim, ah, você que pegou o homem? O cara ficou pela vida comigo, né? Eu nem conhecia ele, você imagina, não, pô, não sei por que ele está falando. Né? Falei, o cara falou isso, o que você achou? Falei para ele, esses políticos que tem tantas porcaria, eu tenho que ficar remediando esse processo, não sei o que, tal. E começou a desculpar. Eu falei, exatamente isso. Por isso que você derruba o cara, porra. Ele, o quê? Por que você não pegou um negocinho, aquele negocinho vagabundo chamado Google da vida,
Fez a pergunta dele lá no meio, lá. Você ia ter todo dado. E você vai descobrir que essa é a resolução do Banco Central do Brasil. Ele falou, o que é isso? Está vendo? Toda a equipe tão boa de política, na verdade, manhaca. Você ferrou o cara. Então o cara ficou todo sem graça. O que é isso? O Banco Central criou uma resolução chamada PAS-100, tá? 3.109 de 2003, dizendo o quê? Todos os bancos instalados no município de vocês são obrigados a destinar 2% do dinheiro que vocês depositam no banco lá para financiar pessoas que não têm conta bancária, que estejam no governo do SPC, no Serasa, para gerar emprego e renda. Só que isso só pode ser feito via uma associação de crédito. E se o banco não fizer essa aplicação, ele é obrigado a depositar isso no depósito compulsório do Banco Central e blá. E aí? Vocês sabiam disso? Inclusive a lei permite fazer o seguinte, olha, se você tiver dificuldade de dinheiro, você pode soltar moeda paralela ao real. O Brasil tem mais de 87 moedas já registradas no Brasil, e tem mais de 198 organizações do terceiro setor que trabalham com o sistema financeiro para ajudar as pessoas que têm problemas de SPC encerrado. Cadê isso? Não tem ninguém no SPC encerrado aqui. Não precisa. Não é isso? Ainda mais o governo poder complementar essa situação, já que isso está restrito ao mercado, chamado microcrédito, então o governo falou o seguinte, vamos ajudar que essas associações possam montar fundos de investimentos. E saiu a Lei Federal 13.800, em 2019, permite criar o quê? Fundo Patrimonial de Investimento de Interesse Público no seu município. Então, maneira que, em vez de deixar dinheiro no banco, uma poupança que está gerando 0,5, 0,4 por mês, se ela pode montar na cidade uma associação para trabalhar com isso e pode emprestar 2%, 3% para poder estruturar o mercado e vitalizar a economia local para que com isso não dependa do banco. Foi feito isso em 2019. Cadê? O que está acontecendo? Essa é a pergunta. O que está acontecendo? Então, um monte de gente que quer fazer ação social, quer trabalhar, está trabalhando em ação de preferência, um monte de coisa, e não sabe trabalhar com isso para poder realmente atingir um trabalho sobre isso. Agora, recentemente, teve um problema sério com a pandemia em relação à cesta básica de alimento, um monte de coisa. E muita gente questionando essa situação, a falta de dinheiro e a falta de mecanismo para isso. Tá? Olha só a situação. Vamos pegar um supermercado. Tá? A maioria do supermercado é tudo regime de lucro real. Certo? Então, se eu tenho uma associação de assistência social aqui e estou legalizado no processo, posso fazer um acordo com esse cara e ver, meu amigo, quanto é o 2% do lucro operacional que você tem? Ela não fala que pode aplicar na comunidade local? Não está falando isso? Então, eu posso fazer com que ele me doe esse dinheiro aqui para a associação, com esse mesmo dinheiro aqui, eu devolvo para ele, comprando a cesta básica dele aqui, ó. Então, o cara não perdeu nada, ao contrário, ele ganhou essa diferença no imposto de renda por cima. Então, eu posso estar recebendo aqui, sei lá, 20 mil reais, tal, e eu posso devolver 18 mil aqui comprando a cesta básica, fico com 2 mil aqui para poder custear a logística de distribuição para o pessoal da cesta básica. Quanto custou essa cesta básica para a associação? 0. O que
não faz isso? Ninguém está falando desse cara que doar para poder tirar dinheiro do bolso dele para perder o negócio. Não, ao contrário, ele ganhou desse dinheiro aqui 34% de redução no imposto desse cara, porra. Ele ganhou nas suas costas. Ao fazer esse processo aqui, essa associação pode passar para ele um atestado que chama sustentabilidade. Com esse documento aqui, ele pode participar das licitações de cestas básicas nos municípios, um monte de coisa, e ainda por cima ganhar com isso. Por quê? Olha como foi feito. Existe uma legislação federal, todo órgão público obedecer, que é 866 de 93, não tem? Lei das licitações. Não é isso? Quem na área pública sabe disso, né? Então, o artigo 3º desse aqui foi regulamentado, você sabia disso? Como que foi feito isso? Um decreto federal, chamado 7746, de 2012, que chama-se Atestado de Sustentabilidade. Pensa o seguinte, se eu estou participando de uma licitação, e ela está participando da licitação junto comigo, e vamos supor que ela está com um preço mais baixo, então ela ganhou. Não. Se eu tenho um atestado de sustentabilidade, meu preço pode estar 25% acima dele, mas o direito é meu. E se não der, eu posso caçar o prefeito que quiser. Decreto Federal de Sustentabilidade. Ah, quem tem que dar esse atestado? A lei deixa bem claro. O Conselho de Políticas Públicas do seu município ou entidade credenciada. Quem está credenciado aqui em Paulinho para isso? Cadê o Conselho de Políticas Públicas? Então, vocês vão se ferrar. Não tem nada, não. Talvez 2012, né? Quantas licitações já aconteceu por aqui e vocês não viram isso? Isso é, se a empresa fizer essa operação aqui, eu posso dar o atestado para ele. E eu preciso que esse cara faça o balanço socioambiental. Senão não dou atestado. Que coisa bonita, né? A lei está bonitinho, perfeito. Cadê as organizações que não estão lendo isso? Então, a questão da situação de vocês é extremamente grave, não é só vocês aqui, isso em geral no Brasil, tá? E existe toda a legislação e normas que foram feitas nesse sentido, para que com isso as organizações tenham toda a transparência nesse processo. Aliás, tem outra coisa, por exemplo, título de utilidade pública no município. É concedido hoje aqui, não é isso? Não. Eu chamei a atenção dela, pelo amor de Deus. Em 99, quando foi feita a lei do auxílio, o artigo 18 dela falou o quê? Que durante 5 anos, a organização pode acumular as certificações de utilidade pública federal ou auxílio. 5 anos. Depois disso, morreu a utilidade pública e tem seu auxílio. Hoje não tem a utilidade pública federal. Só que os municípios não fizeram lei municipal para isso. Está dando certificado de utilidade pública municipal para quê? Não serve para nada. Não devia ter uma lei municipal de OS ou CIP da maneira que possa dar a certificação conforme isso, o processo. Não tem. Entendeu? E aí vai. Então, o que existe hoje é uma situação onde o tema terceiro setor, quando não é estudado corretamente aquilo que a gente falou juntamente lá com a comissão da OAB e não fizer um trabalho intenso sobre isso, treinamento, capacitação, né, vai ter caca e todos vão perder dinheiro. Todos. E não adianta chorar. Não adianta falar que a burocracia é grande, que o governo não funciona. Não, você que não funciona. Você que não leu as leis. A sua incompetência está levando a isso. Não terá que o governo
O governo já fez as leis. Entendeu? Então, nós temos que estar bem imbuído nesse processo, já que você vai trabalhar com uma organização que você vai fazer a interface entre os seus segmentos. Então, qual é o papel, né, desse meio aqui? Você está nesse ponto aqui, para ser o ponto de equilíbrio entre o governo e as empresas aqui. Essa sociedade tem que estar organizada, legalizados, para ter a força e a expressão para poder trabalhar com isso. Deu bem? Isso que precisa ser feito. Não adianta cada um puxar a sardinha do seu lado, da sua organização, e esquece que existe uma cidade inteira no processo. Então, com isso, se você olhar as legislações que o governo federal fez, e aqui em São Paulo foi feita uma lei especial desde 97, o governo do Estado de São Paulo, em 97, foi feito um programa chamado Estratégia Competitiva do Estado de São Paulo. E foi distribuído para cada prefeito de cada município, e daqui também recebeu um manual de orientação para que os municípios montassem suas associações para desenvolvimento econômico e social, chamadas ADRs. Isso foi entregue a cada prefeito. Eu estive aqui em Campinas nesse evento, e ajudei a escrever esse material juntamente com o governo do Estado, porque quem estava na época na cabeça do processo era a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era o Emerson Capaz. E com isso, a gente fez reunião em 11 regiões administrativas e foi feito entrega do manual para cada um deles. E sempre nós íamos em 3 pessoas. O Emerson Capaz, que fazia o discurso político sobre isso, e o economista chamado Luiz Nassif, que dava a explicação econômica dessa ferramenta, e cabia a mim explicar que é o terceiro setor para trabalhar com isso. Todos os prefeitos assinaram e receberam o manual. Você bobear, deve encontrar em alguma biblioteca, algum arquivo jogado aqui na prefeitura. Cadê? Viu, né? Isso em 97 foi feito isso. Para estruturar os municípios do Monte Coelho. Então, foi feito trabalho por parte do governo. O estadual foi feito. E aí, para os municípios? E isso não cabe ao governo só, cabe à sociedade civil. Vocês que vivem no município sabem, né, o problema do dia a dia de vocês, a solução está por aqui. Não está no governo, não está na empresa. Então, a sociedade civil organizada aqui tem que ter essa visão bem clara para poder fazer essa interface para que haja esse equilíbrio no município. Isso no mundo inteiro é assim, tá? E se não fizer dessa forma, não tem outra solução. Dependendo do governo, vai encher a máquina administrativa e não vai resolver nada. Deu bem? Tudo bem? Deu para ter uma noção mais bem? Vamos lá. Dúvidas, perguntas? À vontade. Ninguém perguntou nada? Tem microfone. Temos aqui o microfone. Se você quiser perguntar. Vamos lá. Ninguém vai fazer pergunta de nada? Outra coisa, tá? Para poder ajudar as organizações locais, nós temos um serviço gratuito, além do seminário que a gente faz, nós cobramos um honorário para isso, permitido, tá? Nós temos um serviço que, se vocês mandarem para nós via e-mail eletrônico o estatuto de vocês, nós fazemos o comentário daquele estatuto e, tendo a autorização do advogado responsável daquele documento, nós fazemos a adequação também e não cobramos nada para o pessoal. Tá? E quem quer montar uma associação, só mandar para nós nome e fantasia, quais são as atividades que você quer fazer, em que município está localizado isso, e aí também recebe uma versão do estatuto sem nenhum custo no processo. Tá? Então, o nosso e-mail é sp,
acto.org.br. Tá? Então, qualquer coisa que você quiser mandar, vocês podem mandar essa documentação para a gente. Tá? Cássio, a dona Maria aqui tem uma pergunta para fazer. Boa noite. Desculpa, eu cheguei atrasada. Então, queria só que, se você pudesse, tirar uma dúvida. Qual bem a diferença de OCIP e ICT? Eu cheguei atrasada. Tá bom? A OCIP é a Lei Federal 97/90, que regulamentou uma organização da sociedade civil de interesse público. ICT é uma outra organização que incentiva a ciência, tecnologia e inovação. Tá? São duas atividades diferentes. Então, ICT é para pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novos produtos e atividades. Tanto faz isso na área de produção ou se é social. Tá? É uma associação, só que o ICT tem que ter a participação da academia, de alguma faculdade, algum curso que possa fazer essa parte. Tá? E o registro dele é feito no Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Então, essa é a questão. Tem mais uma pergunta na caixa. Boa noite, senhor Takashi. Eu gostei muito dessa colocação sua do supermercado da associação. Né? Eu queria saber qual seria o primeiro passo, né? Já que você falou do Conselho de Políticas Públicas, né, ou uma entidade cadastrada, seria ter um regulamento para passar para essas entidades para gerar um atestado, certo? Qual seria o primeiro passo? Criar esse Conselho de Políticas Públicas? Como seria? Não, não adianta tentar criar um Conselho de Políticas Públicas, isso pode ser criado através do decreto, o prefeito pode fazer amanhã e acabou. Né? Só que se não tiver profissionais preparados, capacitados, não tem como certificar o processo. Então, a recomendação nossa é o seguinte: em vez de gastar tempo para fazer essa política do Conselho de Políticas Públicas, reúna uma associação que tenha esse interesse no pessoal, na cidade. Cada um pode ter a sua área de trabalho, mas seja só uma organização para certificar. Então, nós chamamos isso de, acabamos batizando o nome de CIMASA. O que é o CIMASA? Né? Então, nós temos encomendado a montagem da uma entidade chamada CIMASA, Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental. Então, com várias associações de vários segmentos aqui, ou profissionais possam estar montando isso aqui, e esses profissionais sejam treinados e capacitados para essa finalidade. Tá? Como existe a dificuldade de treinar presencialmente no processo, nós fizemos até um curso online para que as pessoas possam estar fazendo isso, esse tipo de treinamento. Tá? E com isso, o grupo de profissionais aqui aprendeu a trabalhar, monta seu CNPJ disso aqui, e aí ela passa a ser um órgão certificador local. Como muitas vezes tem dificuldade, cada caso é um caso, não adianta nada só fazer o curso, então, como existe vários CIMAS no Brasil, nós montamos uma em cima dela aqui que chama EdCimasa. Então, a EdCimasa, no qual eu participo desse processo, então ela vai ser o que vai dar suporte à entidade local. Ah, então tal empresa está querendo fazer isso, tá bom. Então, nós fazemos a orientação e o pessoal vai poder aprender e ganhar dinheiro junto, entendeu? Para que possa aprender isso. Nós queremos que vocês depois não precisam mais da gente, entendeu? Então, esse é um produto que nós temos já montado para isso. Hoje, aqui mais próximo de vocês aqui, no Mogi Guaçu, temos CIMASA já, tá? Está sendo montado uma em Limeira também, e está se esparramando por aí. Professor, põe o nosso site aí, o CIMASA São Paulo, CIMASA-SP. CIMASA-SP.org.br. Esse aqui é de São Paulo, tá?
Então, nós temos orientado a fazer esse tipo de organizações, tá? Vamos lá. Mais uma pergunta. Boa noite. Essas leis também servem para as ONGs, porque como o senhor falou bastante de associações, essas leis também incluem as ONGs? Sim, na verdade é o seguinte, o termo ONG é um termo que não existe na linguagem brasileira. Ele é uma tradução de um texto de organizações não governamentais que o inglês adotou isso. Então, qualquer padaria, posto de gasolina é uma ONG, não é do governo. Tá? Então, o termo certo brasileiro é terceiro setor. Tá? Então, existe a confusão, muitas vezes, que a pessoa fala, não sou ONG, não, isso é uma associação de terceiro setor. Tá? Então, existe essa confusão muito grande. Tá bom? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Silvia. Eu tenho uma pergunta. Eu vi que tem muita informação, tem um campo muito vasto de conhecimento, Sim. né? Por onde começar? Existe um curso online, quando eu ainda não estou associada, ou eu não sou participante. Hoje tem uma ferramenta excelente, chamada Google. Sim. Se coloca a palavra terceiro setor, tem um monte, você escolhe à vontade. Entendeu? Então, nós temos que ter o cuidado e a curiosidade de estudar. Infelizmente, não tem outro jeito. Nós estamos falando de mais de 3.000 legislações no Brasil. Entendeu? Então, é complicado. Né? O único jeito é estudar, não tem outra forma. Infelizmente, no Brasil, todo mundo fala que educação é a saída para o desenvolvimento. Né? No entanto, como é que você quer que um profissional, pessoa se forme estudando na média de 2 horas por dia? Todos, mundo inteiro, para sair do primeiro mundo, são 6 horas de aula. 6 horas. Entendeu? Brasil, a média brasileira é 2 horas. Isso desde o curso infantil até superior. Na pandemia deu meia hora, tá? Alguma coisa a falha vai existir, não é isso? É o desenvolvimento que eles chamam, infelizmente. Então, enquanto não mudar esse cenário, esse cenário é outra coisa, tá? Não depende do governo, não, tá? Aliás, tem um decreto federal, você já ouviu falar, chama-se Compromisso de Todos pela Educação Básica. E a lei me fala, você, eu, empresa, todos nós somos responsáveis. E aí? Como cumprir isso? Entendeu? Depende da mobilização da sociedade. Não depende do governo. Tá? Mais dúvidas? Boa noite. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Não é uma dúvida, né? Devemos falar de energia fotovoltaica? Sim. Alguns comerciantes produzem esse equipamento, eles estão utilizando as teias das organizações da sociedade civil, né? E eu gostaria de saber se eles conseguem também abater um imposto de renda fazendo o uso dessas placas nessa distribuição. O governo federal, preocupado com a necessidade energética, ela isentou a taxa de importação de todos os componentes para energia solar. Isentou. Mas olha só a caca. Eu tenho uma importadora. Então a lei me fez que quando eu trago esse produto de fora aqui, não tem tributo. Só que quando eu vendo isso aqui para o distribuidor, tem tributo. O distribuidor passa para o instalador aqui, tem tributo. E esse instalador passa para o consumidor, paga tributo. Adiantou me isentar? Nada. Bastava que aqui tivesse uma associação de eficiência energética, ela importasse direto aqui e ela fornecesse direto aqui, ó, sem tributação nenhuma. Bastava fazer isso. Outra coisa. Quando faço esse negócio aqui,
o que acontece? Vai reduzir a carga tributária, a energia desse cara aqui, não é isso? Vai diminuir, não é isso? Então, eu posso vender a placa mais crédito ambiental desse processo aqui, via associação. Nenhum desse aqui dá. Outra coisa. Quando foi privatizada a companhia de energia elétrica, quem é os mais antigos sabe disso, não tem nem noção, que houve um quebra-pau, né? O leilão teve que ser suspenso, o maior fuzuê, e todo mundo comentava essa questão de eficiência de privatização. Né? Comentava nos enterros, no casamento, nos técnicos, todo mundo falava sobre a privatização da energia, não é isso? Aí a pergunta é a seguinte, você está me comentando o quê? Sabe o quê? Dentro do edital estava escrito o seguinte, desde 1998 até 2016, todos nós pagamos um adicional de 0,25% de eficiência energética. Pagamos. De 2017 para cá, essa conta passou em 0,5%. E esse valor de eficiência energética eu teria que voltar para vocês, para te devolver, para você trocar a lâmpada, um monte para poder acertar isso. Só não tem como. Não tem como. Quer ver um caso, por exemplo? Vamos pegar um caso bem... Vamos supor que a concessionária de energia elétrica está aqui. Vamos supor que eu tenho uma farmácia aqui. E a farmácia prova para esse cara que nessa eficiência energética aqui, eu paguei um valor de 50 mil reais. Eu quero dinheiro de volta. O cara falou, não, realmente você tem razão. Você tem esse dinheiro para receber. Agora, como é que a concessionária vai mandar esse dinheiro para cá? Qual é o documento fiscal que a farmácia vai dar? Xarope, aspirina, shampoo, Dipirona. Vai fazer o quê, porra? Não tem como receber. Deu, né? Agora imagina isso aqui na cidade inteira, padaria, farmácia, Dona Maria, prefeitura, Câmara Municipal, todo mundo pagou essa energia aqui, ó. Agora, se eu tivesse aqui uma associação que representa o município aqui no processo, eu posso negociar com o cara aqui e falar, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, você está me devendo 10 milhões, tá? Vamos fazer um acordo? Qual um acordo? Quando essa empresa pagar para cá a eficiência energética, renúncia fiscal dedutível do imposto de renda dele. E não falou que 2% para beneficiar a comunidade onde atuarem? Não falou? Então, nada ilegal. Com isso, ele desconta do imposto de renda e com esse dinheiro eu posso instalar a placa solar para a farmácia, para a prefeitura, trocar as lâmpadas, um monte de coisa para todo mundo. Gratuitamente. Agora, cada um separado, cada um para si, cada um chega na mente do outro, e não chega a lugar nenhum. Enquanto esse governo fica dando risada. Fazer o quê, né? Viu? Isso não é só luz não, tá? A telefonia também. Vocês pagaram um negócio chamado FUST. Fundo de Administração de Telefonia. Eu vou falar nas contas de vocês, estão pagando essa. E isso, sabe o que é? É para poder fazer internet de banda larga gratuita na sua cidade. Porque todo o comércio precisa ter nota fiscal eletrônica, um monte de coisa, para não onerar as empresas. Se você tivesse montado uma organização desse jeito aqui, além da energia elétrica, podia estar fazendo uma telefonia no processo aqui e você fazendo banda larga internet em qualquer lugar na cidade, você podia ter gratuitamente. Estou pagando por quê? Vocês querem? Ou pela ignorância. Não é isso? Tudo bem? O que mais? Manda alguma coisa? Posso ir embora? Takashi, boa noite. Esse Simasa, Sim. quando eu mando um e-mail, por exemplo, com a ata, com o estatuto, eu consigo ter uma assistência
presencial, se eu for lá para Mogi, eu consigo não, ou só virtual. Só virtual. Não, mas é pandemia, então nem se fala. É porque presencial é muito bacana. Você falando aí, eu olhando aqui, o entendimento é muito maior. Eu sinto falta disso. Por exemplo, para constituir a nossa ata, demorou 2 anos. Toda hora tinha que mudar alguma coisa, toda hora tinha que fazer algo, e tem que pesquisar no Google, como o senhor falou, e é uma chatice porque realmente os advogados não estão prontos, a contabilidade não está pronta. Eu acredito que pouquíssimas pessoas têm esse esclarecimento que o senhor tem. Então, todos nós que estamos aqui interessados em realmente fazer funcionar o negócio, eu acredito que a maioria aqui tem essa dificuldade em enviar e-mail, pegar e-mail, ler, interpretar, e como interpretar, se nenhum advogado sabe, se uma contabilidade sabe. Imagine nós que somos totalmente leigos. Então, um atendimento presencial seria maravilhoso, mas como o senhor já falou que não tem, era essa a minha Nós dúvida. temos uma agenda de atendimento, nós temos isso no Brasil inteiro, tá? Então, aqui, por exemplo, o vereador pediu, tal dia dá para dar uma ajeitada assim, tá vendo? Então, eu rodo o Brasil, tá? Então, eu tenho, muitas vezes, dá para aproveitar a minha agenda e tal, para poder aproveitar isso, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Desde que programe isso, não tem problema, tá? Eu faço programação o ano inteiro. Cada dia do ano, que hora, que lugar que eu estou, está todinho marcado. Se eu olhar minha agenda, sai cai tudo, entendeu? A gente abre com a gente. Fala, entrar no site e se inscreverem para o primeiro encontro paulista do terceiro setor. Está sendo feito um trabalho agora em outubro, dia 2 de outubro, primeiro encontro paulista do terceiro setor, onde nós vamos explicar uma série de atividades sobre isso, e pode ser online também, então tem isso também, e pode ser presencial também, tá? Só que a vaga é limitada no processo, e gratuito, tá? Em novembro nós vamos ter o 16º Encontro Nacional do Terceiro Setor. Isso a gente organiza em algum estado por ano, tá? Dessa vez vai ser no Rio de Janeiro, tá? Então, assim por diante, a gente pode fazer esse tipo de capacitação e treinamento. Nós não cobramos um horário para isso, só viríamos para nos custear nossa viagem, não sabe mais nada. Tá? Então, nós fazemos isso no Brasil inteiro. Eu cruzo esse Brasil norte a sul, uma vez por mês perto disso. Tá? Então, vocês estão bem próximos de São Paulo, não é tão longe, é tranquilo. Tá? Vamos lá. Seu Takashi, Sim. Boa noite. Talvez você tenha que votar mais vezes. Acho que é isso que o Feu tentou aí falar. O novo marco regulatório, você vê como um fantasma para poder aí acabar um pouco, desde aquela sua explicação, da quantidade de entidades que estão engavetadas, que até têm a boa intenção. Mas tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então você vê o marco regulatório, esse novo marco regulatório, como um fantasma. Por quê? Porque se você pegar o marco regulatório, ele diz que é para amparar a entidade que já está em atividade. Não é isso? Inclusive, ela foi bem brando, bem simplificada para facilitar. Inclusive, ela falou que como a certificação de OCIP agora só consegue tirar com 3 exercícios, então se você olhar o artigo 85B, fala o quê? Que você, desde que você atenda os pré-requisitos, você tem direito independente da certificação. Porra. O que mais? Mas você sabe que para instituir regularmente o marco regulatório, para quem já foi lá, não sei da atividade aqui representada, mas acho que na sua grande maioria, para ter esse entendimento, igual o Feu falou, talvez seja essa a nossa dificuldade. Sim. Entendeu? Para se enquadrar, para ter esse amparo. Não só enquadrar, mas a grande dificuldade do entendimento do estatuto é que quando escreve o documento, eu sempre falo, começa pelo objetivo, tá? As pessoas não têm um objetivo claro. Escreve carta de amor, ele fala.
não, associação para a proteção da família, para o desenvolvimento econômico e social, para a melhoria da qualidade de vida, tal. Ótimo, lindo de morrer. O que você vai fazer, porra? Não escreveu. Aí não dá para fazer nada, pô. Entendeu? Tem que ser claro, assim, vou fazer o quê? Entendeu? Aí tem a atividade principal e secundária. Entendeu? Por isso que existe o jogo de naipe. Eu só não vi. Vamos lá. Boa noite, pai. Eu gostaria de agradecer pelo privilégio de estar aqui, né, para a gente estar observando cada vez mais. Sobre a Lei 13.151 de 2015, sobre a remuneração de dirigentes. Sim. Eu tenho algumas dúvidas. Muitas vezes a gente escreve um plano de ação, juntamente com a equipe de referência e os CRAS, juntamente com os CREAS, apresentar essa documentação. E aí, referência da instituição que é o psicólogo, assistente social, pedagogo, etc., eles não têm uma leitura sobre a questão de ter um contador específico da entidade para que tenha uma previsão do desembolso sobre a questão da remuneração dos dirigentes. Sim. Por que eu quero mencionar isso aí? Porque muitas vezes nós, como instituição, a gente peca, porque a gente não tem essa previsão. Aí desembolsa esse recurso. Dinheiro, né? O entendimento que eu quero dizer é sobre a questão da execução. Eu quero fazer um parâmetro assim: é um técnico e um presidente, ou um vice-presidente, ou um tesoureiro, etc. Os valores são pagos para a equipe são a equipe de referência, assistente social, psicólogo, e um presidente ou um diretor que faz um trabalho de excelência dentro da instituição. Sim, acontece o seguinte: a referência é da categoria profissional, tá? Então, se é administrador, se for assistente social, cada um tem o seu mínimo de salário que a categoria define, tá? Então é por aí, tá? O que acontece, na maioria das vezes, é o seguinte: as pessoas não sabem montar o plano de trabalho, não sabem montar um orçamento anual da organização. Entendeu? E aí, valeu um monte de dados, automaticamente não pode remunerar com dinheiro. Será que o Estatuto previa isso? E muitas vezes, no próprio Estatuto, você cria os conselhos de administração fiscal, um monte de coisa, e esses cargos, muitas vezes, não são remunerados. Se você não criar a Secretaria Executiva, que pode ser contratado e remunerado, não tiver isso no Estatuto, não pode pagar. Então, começa com a concepção do Estatuto e depois vai na questão dos orçamentos que não sabem fazer. Que normalmente é feito mais ou menos nas coxas e vai levando as coisas, esquece de colocar assistência jurídica e contábil, muitas vezes o tal, esqueceu. Sobre a previsão que eu quero mencionar. Sobre também a previsão de um funcionário. O funcionário está trabalhando hoje, ele acha um trabalho melhor, ele sai da instituição, ele pede conta da instituição, e a gente não tem uma previsão desse desembolso de gasto no plano de ação. Isso é cagada no planejamento econômico. Sim. Você tem que pagar a multa de eleição trabalhista, tem isso. Inclusive, a norma de contabilidade deixa bem claro: você tem que criar fundos. O que são fundos? Na empresa convencional, na empresa industrial, um monte de coisa, pode fazer provisionamento de multa de eleição trabalhista, um monte de coisa, e a lei permite que isso seja deduzido da base de cálculo do imposto. Tem isso nas empresas de regime lucral. Então, nas associações, não tem o provisionamento disso, então chama-se fundos. Então, a norma de contabilidade deixa bem claro: você tem que ter fundos, está no plural. Por quê? Fundo trabalhador, esse é o provisionamento disso. Vou fazer um fundo de investimento. O que é isso? Depreciação dos equipamentos, material que você usa também. Tá vendo? Se ela quebrar um monte de coisa, você tem dinheiro para pagar isso. Então, a própria norma de contabilidade já deu a direção para fazer isso. Só que a pessoa não está vendo isso. No papel não existe um estatuto. Mas muitos contadores não têm essa ciência que o senhor tem. Por isso que a gente pede a falta de orientação. Tem que acontecer com a gente, para a gente precaver, entendeu? Então, basta ler a norma. A norma de contabilidade para associações e fundações, a norma chama-se NBCT 10.19.
desde o ano 2000 está para 2019. 2000, 21 anos. Não leu? Paciência. A outra também que eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a questão dos conselhos fiscais. A importância do conselho fiscal referente à administração da instituição. Como o senhor mencionou, dizem que todos os membros do conselho fiscal têm que ter um conhecimento na parte contábil. Não tem necessidade não. Sim, mas muitas vezes as pessoas não têm. Não precisa. A pessoa nem alfabetizada, não tem conhecimento nenhum, coloca no estatuto, aí as pessoas pecam depois quando vai assinar. Não há necessidade nenhuma do conselheiro, do conselho fiscal ser profissional de processo. Ele pode contratar um descontador ou de coisa externa para fazer isso. Não é necessário fazer com que o membro do conselho fiscal seja profissional habilitado para isso. Não tem necessidade. Tá? Outra coisa. Nem sempre o Código Civil é bem claro a necessidade do conselho fiscal. Sabe disso? Não tem necessidade. Eu só preciso ter um conselho fiscal quando eu for trabalhar com recursos públicos. Se é privado, não tem necessidade. Outra coisa. O que o Conselho Nacional de Assistência Social fez? Conforme o valor que você movimentar, tem uma classificação de profissionais que vai ter que avaliar se é um auditor simples ou se é um auditor independente com registro no CVM. Então, conforme o valor que você encher anualmente, tem essa contratação que tem que fazer. Então, ele está falando, olha, você, Conselho Fiscal, contrate e faça isso. Isso aí que é obrigatório que o Código Civil propõe, inclusive. Viu, né? Então, não há necessidade que o conselheiro fiscal seja um profissional habilitado. Ele tem que ter o consenso de não dar palpite dele, mas sim contar com profissionais habilitados para dar esse parecer. Tá? Dá para fazer isso aí. Tá bom? Acho que o Takashi pode ficar aqui a noite toda, né, Takashi? Muita coisa, né? Mas o horário não permite, infelizmente. Então, a gente tem que encerrar, né, por aqui as perguntas, sei que as dúvidas vão ser. Tá bom? Vou chamar agora o vereador Helder Pereira, para que ele possa fazer as conclusões finais. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu louvo e agradeço a Deus por ter essa oportunidade de poder estar aqui, poder estar na posição que eu estou hoje, né? Que é aqui na Câmara Municipal, e contribuir, né, de uma forma simples, de uma forma humilde, com essa rica palestra, né, do professor Takashi, uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo, sou fã, né, sou suspeito para falar dele. Então, professor Takashi, muito obrigado, viu? Deus abençoe, tá? Quero agradecer também a presença aqui especial, todos vocês, né, logicamente, que são especiais, né, porque vieram nos prestigiar. Quero agradecer a presença da minha família, né, da Rosante, minha esposa está aqui, Gabriel, Gustavo, meu filho, o Cláudio, né, que foi o nosso cerimonial aqui, muito obrigado, viu, Cláudio? Cláudio, meu cunhado, meu parceiro, tá? Sem o meu gabinete, né, são os meus assessores, Adriana, Isabelle, Henrique, não seria possível fazer isso, né? Eles trabalham demais, demais mesmo. Também quero agradecer a presença do nobre vereador Zé Coco, obrigado, Zé, por ter vindo nos prestigiar. A nossa secretária, a Rita, né, é uma pessoa que eu confesso que eu tenho o prazer de ter a conhecido, ter ido lá na secretaria dela, uma pessoa super competente, tá? Muito obrigado, viu, Rita? A primeira-dama também estava com a presença confirmada, né? A Fernanda Caselato, infelizmente, ela teve uma intercorrência de saúde, né? E não pôde estar aqui, mas eu quero agradecer publicamente a Fernanda. Eu estou aqui em Paulínia já há mais ou menos umas 3 décadas, nunca vi um trabalho social
tão bonito igual ela está fazendo. Então, quero agradecer aqui publicamente todos vocês, tá bom? E também quero deixar o último recado. O senhor Takashi falou que é uma coisa que me tocou bastante. Não deposite a confiança em vocês, em político, em um homem, em um movimento. Deposite a confiança em vocês, em Deus, e em pessoas do bem, pessoas que fazem o bem comum. Então, no Brasil a gente costuma depositar e criar heróis. Os heróis aqui são vocês. Vocês é que podem tocar, né, o Brasil, vocês é que podem tocar Paulínia. Então, vamos ser melhores em casa, né, na nossa rua, no nosso bairro, né, na nossa região, nas nossas igrejas. E isso, só assim nós poderemos fazer a diferença. Bom, muito obrigado a todos. Deus abençoe e boa noite. Obrigado.